Olá! Estamos entrando ao vivo na nossa live de quarta-feira. Mais uma vez trazemos a Nicole para conversar aqui com a gente. Tudo bem, Nicole? Tudo bem, tudo bom. Estava ansiosa bom, pelo nosso encontro de hoje. É, né? Uma delícia. Olha, já entrou alguém? Vamos puxando conversa aqui enquanto o pessoal vai entrando. A gente já fez esse bate-papo, né, Nicole? A três. Eu, você e a Jéssica, né? Jéssica. E semana passada nós fizemos com a Jéssica e marcamos com você hoje, foi bem legal. Você tem feito muita live por aí? Então, assim, eu acho que duas por semana, uma por semana, alguma coisa mais ou menos assim, tenho feito de vez em quando. Eu não consegui participar da live que a Jéssica fez a semana passada, pessoal, na hora, né, que aconteceu, mas depois eu consegui ver e foi super bacana, até fiz um comentário lá, achei bem bacana, ela colocou alguma coisa que eu achei legal, né? E aí eu assisti. Lembrar que a gente está deixando a live gravada no YouTube e também a gente coloca o link no Face e no Instagram. Então, quem perder pode assistir depois. Então, eu perdi, aí consegui entrar, nem sei, acho que eu entrei nem sei dizer por onde eu entrei, mas eu achei super legal, assim, gostei de algumas coisas que ela colocou, até anotei, falei, deixa eu deixar isso anotado, porque ela falou uma coisa assim de ouvir para entender e não ouvir para responder. Acho isso tão legal, porque a gente, no dia a dia, a gente ouve para responder, deixa eu dar uma resposta, deixa eu fazer alguma coisa. E eu achei muito interessante a colocação que ela fez em relação a isso, foi muito legal. Sim, você sabe que isso me chamou muita atenção, também, porque acaba sendo porque é uma prática de atendimento às pessoas, né? O nosso natural é assim, você fala alguma coisa, não, mas olha, né? Então, isso não ajuda no entendimento, né? Sim. Ouve, pensa, fala verdade, né? Talvez tal coisa. Aí a pessoa também se abre para te ouvir, né? A gente não pode fechar o outro para o que a gente tem a dizer. Mas olha, tem gente chegando aí, gente, vai dando um oi para gente. Tudo que for comentado aqui no nosso chat aí, depois fica também lá no YouTube, né? Até eu estou me segurando aqui, porque você sabe que eu falo chat, eu falo YouTube, eu falo Facebook, e o pessoal pega no meu pé, porque eu falo assim, né? Olha a Nilde aí, gente. Boa noite, Nilde. A Nilde é cadeira cativa aqui nas nossas lives. Obrigada, Nilde, sempre dando uma força. Eu acho que ela já teve, em alguma que a gente fez, ela já teve. Eu já lembro da todas. A Nilde é uma querida. A Nilde é nossa professora de português do ensino médio, né? Sempre muito querida lá. E dando já a boa noite dela aí pra gente. Legal, Nilde. Mas olha só quem mais entrou, Jean Lucas. Aí, a Nilde falou que está sempre na live. Que legal. Mas olha, Nicole, eu achei muito pertinente o seu tema, né? Porque a gente justamente está aqui conversando pela internet, porque ainda estamos em casa, né? Parece que esse mês todo já ficou definido. Há suspeitas aí de que mês que vem também. A gente torce para que não, né? Quero voltar a trabalhar, você não? Sim. Estou trabalhando, mas assim, de novo jeito, né? E tem um impacto tudo isso, né, na gente. Mas a gente está trabalhando. Hoje, agora há pouco, atendi uma paciente que a gente estava falando exatamente isso, que às vezes a gente tem ideia de que porque eu estou trabalhando em casa, eu estou trabalhando menos. Mas, na realidade, como não é uma situação conhecida, o que acontece? A energia psíquica que eu uso, que eu utilizo para trabalhar em casa é muito maior. Porque não é só o trabalho do que eu já fazia, o trabalho que eu já fazia, o atendimento que eu já fazia no consultório, ok, eu continuo fazendo e dele eu já tenho um funcionamento, uma coisa que acontece naturalmente. Mas fazer isso num novo contexto, né? Ou num sistema diferente, isso que é muito difícil. Então, você gasta muito mais energia, entendeu, Cida? Sabe aquela coisa? Eu tenho da dor nas costas, da dor em tudo. Então, por quê? Porque é aquela coisa, né, eu vim fazer aqui agora e falei para os meus filhos, silêncio, a mamãe vai começar a falar baixinho, né? Aí é o cachorro, aí é o... Então, uma série... E todo mundo está vivendo isso.
E aí você tem que incorporar isso e falar, como é que eu faço para conseguir... exige muito mais energia, porque você tem que criar, fazer de um outro jeito, né? Então, por exemplo, da outra live que a gente fez... Por 2 motivos, né? Por quê? Que 2 motivos? Não, 2, porque que você tem que reprogramar tudo isso, porque realmente concordo com você, né? A gente, quando tem o tempo de ir para o trabalho, aquela viagem de ônibus ou de carro, aquela caminhada, seja lá como você vai trabalhar, é um tempo seu que você não pensava ser importante antes, você achava que estava perdendo tempo, hoje tem muito valor. Outra coisa é que aí, além da sua turma ser grande, que são 3 meninos, show de bola, aquele teu cachorro é imenso. Eu vi então. outro dia, controlar tudo isso aí não tá fácil, né? Eu gostei como você colocou aqui, né? Deixa eu ler aqui o pessoal que não... O pessoal deve ter visto que a gente mandou a divulgação, né? Tudo junto e misturado. Nicole, filhos, cachorro, a gente aqui em casa, a mesma coisa, né? Como separar as frentes debaixo do mesmo teto. Achei muito legal. Tá tudo junto, não tem mais a ida ao trabalho, aquela que vou passar no supermercado, não tem. E agora? E Cida, e essa coisa assim, por exemplo, você vai para o seu trabalho, né? Então, vamos supor, você teve aquela... Dormiu bem ou dormiu mal, tomou um café ou não conseguiu tomar, não importa, você vai para o seu trabalho. Aqueles minutos que você leva para chegar no seu trabalho, você vai... então tá, eu chegar, eu vou fazer assim, a minha agenda tá desse jeito, você vai se organizando. Isso é o adulto e a criança, porque a criança também, ela naquele ir para a escola, põe a mochilinha, vamos todos, ou pega, sei lá, o fichário, na minha época fichário, não sei se ainda é fichário agora, né, mas você pega o material, você vai, psiquicamente, você vai se voltando para aquilo. Então, você chega no trabalho, você já está ali. A mesma coisa quando você volta para casa. Você está voltando para casa assim, então, vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, daí depois eu quero comer tal coisa, eu vou tomar um lanche. Você vai se movimentando para aquilo, entendeu? Sim. E agora a gente não tem esse tempo. Então, é muito... eu lembro que, algum tempo atrás, né, acompanhei algumas pessoas no consultório que faziam home office, que trabalhavam em casa, independente da quarentena. E o que eles falavam é assim, que tem que ter uma disciplina muito grande, porque você tem que saber a hora que você come, você tem que estipular esses ritmos, essas rotinas, para que você não seja tomado e fique tudo misturado, né? Isso quando é só você que trabalha. Então, essas pessoas, quando a gente... Olá, boa noite. Conhecido. Isso quando é só... Conhecido, Isso quando é só as pessoas que estão... Isso quando é só as pessoas que estão, vamos dizer, uma pessoa fazendo home office normalmente, ou 2 pessoas fazendo home office, mas aí 2 pessoas fazendo home e o resto está na escola, o resto está funcionando normalmente, né? E aí, agora não tem isso, é todo mundo misturado mesmo, entendeu? Então, assim, quer dizer, as pessoas estão todas juntas no mesmo ambiente. Então, eu lembro, a semana passada ainda tinha uma paciente que falava assim, a gente tem que estipular, cada um fica num cômodo da casa, porque senão como é que faz, né? Então, são coisas que as pessoas estão tendo que rever isso e escolher qual é o jeito que eu vou fazer. E a gente pode começar, Cida? Eu posso começar a falar um pouco mais, assim? Sim, claro. Uhum. Porque eu sei que às vezes você espera um pouquinho, né? Então, mas já estamos introduzindo. Porque já são 8h10, já dá para todo mundo entrar aí. Mas a ideia é essa, quer dizer, inicialmente, quando a gente tem uma situação mais diferente, uma calamidade, um vírus como o que a gente está enfrentando agora, uma situação diferente, isso sempre já demanda de cada um uma energia diferente. Então, por quê? Porque você, por exemplo, eu estou aqui falando sobre isso, mas hoje eu tive a notícia de uma pessoa muito querida e que perdeu o avô nessa situação do coronavírus, né? Eu fiquei super tocada com isso, né? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por isso, mas a hora que chegou essa informação para mim, eu falei, nossa, na hora eu pensei, como é que eu faço com isso, né? Você fica tocado, é difícil de lidar a hora que você escuta, mesmo sabendo, tá todo mundo vivendo isso, né? Isso,
Na hora que chega em você, é a hora que você realmente fala, puxa, e agora? Como é que eu faço? Né? Então, Sim. Isso vai causando uma mudança, é um pedido de que a gente faça de um novo jeito, né? Então, a primeira coisa, quando a gente tem esses eventos mais difíceis, mais traumáticos, é a reorganização. Então, reorganizar as coisas dentro de casa. Então, como funcionava e como passa a funcionar. Isso é super importante. Eu percebo que as pessoas que já fizeram isso, que já conseguiram um ritmo, uma rotina, passaram já dessa fase, isso já está mais estabelecido, é ótimo, porque aí você entra numa segunda fase, que são outras exigências, né? Mas essa primeira fase, quem ainda não fez isso, quem ainda está nessa mistura, é muito importante que faça. Então, precisa ter hora para acordar, precisa ter hora para ir dormir, precisa ter estabelecido, assim, porque quando a gente está em casa é aquela coisa, então eu vou jantar, eu vou aproveitando e já vou mandando uma mensagem, fazendo aquela coisa que eu ia fazer no computador. Por quê? Ou então você leva o seu prato para comer junto. O que acontece? Você fica misturado. Você não está nem jantando e nem trabalhando. Né? Então, assim, essa coisa de você conseguir separar exige internamente uma atenção que a gente está vivendo. E se a gente faz assim, não, tudo bem, é só hoje. Sim, a gente faz isso às vezes, é só hoje. Mas a questão é que a gente está vivendo uma situação onde todo dia pode ser só hoje. E aí, passado uma semana, 10 dias, você passou o seu almoço e o seu jantar durante todo o período fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tudo misturado. Né? Então, precisa que cada um consiga organizar e falar, não, olha, agora eu vou fazer isso. E estipule alguns horários. A exigência é muito grande, né? Porque você não tem a instituição te cobrando. A mesma coisa para criança e para adolescente, né? Não tem a escola ali do teu ladinho. O professor não está ali falando assim, pô, presta atenção, lê aí, faz aí. Não, né? É aquela coisa, é que cada um vai fazer dentro da sua casa. Então, precisa de uma disciplina maior. Precisa você estar mais consciente de como você quer fazer, que escolha eu faço, né? E isso é uma exigência, vamos dizer, que a gente está vivendo atualmente, que serve para a família, para a criança, para o adolescente, para os pais, para tudo isso. E aí, nesse contexto, depois que você consegue organizar melhor essas rotinas, organizar melhor esses ritmos, uma das coisas que eu tenho falado, que eu acho que é muito interessante, que é assim, a gente sempre falou muito em ritual. Na psicologia indiana, a gente fala muito em ritual, né? O que é o ritual? São várias ações que levam a alguma coisa, né? Então, quando a gente perde uma pessoa, então você tem todo um ritual, você se despede, você chora por aquela pessoa, você reza, enfim, cada um vai ter o seu ritual de acordo com a sua religião, né, vai fazer de uma forma. Mas o fato é, esses rituais, a nossa cultura perdeu muito, eles são muito importantes. E quando a gente está num momento de pandemia, num momento de isolamento social, isso é necessário ser retomado em alguns momentos. Por exemplo, quando você tem um bebê. Quando você tem um bebê, você fala assim, meu bebê dorme às 7 horas da noite. Então, às 6 eu vou dar um banhinho, ele vai mamar, e aí ele vai dormir. Ok. Quando você vai ficando maior, enquanto criança maior, adolescente, adulto, você perde o ritual, né? E nessa mistura, perde mais ainda o ritual, né? Então, talvez a gente tenha que voltar a estabelecer esses rituais. Porque como eu estou em casa o dia inteiro trabalhando, eu fiquei o dia inteiro em casa atendendo. Então, eu já vou terminar a live, se eu deixar, se eu não estiver atenta, eu não vou ter o ritual de dormir. E aí não termino, não finalizo uma coisa para começar outra. Fica tudo bagunçado. E isso internamente, psiquicamente, isso a coisa vai ficando muito sem sentido, muito pesada, porque você fala, então, para que eu estou fazendo? Nada tem ordem, nada tem... Você precisa organizar isso. E como que você organiza? Para você organizar internamente, a organização externa ajuda. Então, você fala, então tá, então eu vou fazer um ritual. Todo dia antes de dormir, eu vou tomar um chá, eu vou meditar, enfim, cada um vai fazer de acordo com a sua rotina, né? Com aquilo que está acostumado, que gosta de fazer.
né? Mas é importante que isso esteja incluído, esses rituais, né? E isso ajuda muito para as crianças e para os adolescentes, né? Então, por quê? Porque a criança ou o adolescente, ela precisa ainda da estrutura do pai e da mãe, da estrutura da escola, da estrutura externa para ajudar ela a organizar uma série de questões internas. E às vezes ela não consegue sozinha fazer isso. Então ela vai precisar do quê? Que o pai, a mãe, que o responsável, aquele que está cuidando, ajude que ela estabeleça essas coisas. Então, olha, a gente vai dormir tal hora sempre, mesmo estando em casa, mesmo podendo acordar um pouco mais tarde, porque não precisa acordar tão cedo para ir para a escola, mas mesmo assim, a gente vai manter o horário de dormir às 8 horas, sei lá, às 9 horas. E aí a gente vai tomar um chazinho antes de dormir. Eu vou cantar uma musiquinha, de acordo com a idade da criança, né? Mas, assim, esse ritual ajuda muito, né? Mesmo aquela coisa assim, eu lembro, por exemplo, às vezes, o meu cunhado, quando ele vai trabalhar, Nicole, o assunto está muito bom. Então, por exemplo, o meu cunhado, quando ele vai trabalhar, ele pega o computador, pega um negócio de chá enorme que ele leva, assim, sabe? A hora que ele está fazendo isso, todo mundo sabe que ele vai trabalhar, Cida. É muito interessante. Porque é isso, ele já tem esse ritual, então ele faz isso. Pega o chá, leva lá, liga o computador, tarará, tem toda... às vezes são coisas pequenas, mas é que isso dá uma organização interna. Isso ajuda tanto, e ajuda o adulto e muito a criança, entendeu? Ajuda muito a criança e o adolescente, né? Porque eles ainda necessitam muito, eles não necessariamente eles conseguem fazer sozinhos. Sabe aquela coisa, eu não sei se é claro o que eu estou explicando, né? Às vezes até meu marido fala, o que você está falando eu entendo porque eu estou acostumado a escutar você dizer, mas as pessoas às vezes não conseguem entender o que você diz. Porque fica muito psicológico. Não, eu acho que está claro. Não, mas assim, são coisas práticas. Eu estou vendo assim, algo simples que me ajuda a organizar, ter um ritual que me faça, como antes, o pegar o carro e ir ao trabalho era um ritual que me colocava naquele ritmo, né? Isso, agora, isso mesmo. Queria que você comentasse, porque a dificuldade, assim, por exemplo, nós demos férias em abril. Então, tudo bem, a gente tinha algumas coisas, a gente estava trabalhando, aquele ritmo, preparando muita coisa, mas aquele ritmo, estamos de férias, né, entre aspas, porque você não tinha obrigação com os alunos, a não ser algumas coisas que a gente mandava só para colaborar. E agora voltou, né, então maio, aulas. Então eu vejo famílias assim, põe o uniforme, toma banho, põe o uniforme, senta na frente do computador para fazer a aula. O outro, se pode, já apaga a câmera, que é para ninguém vê-lo. Então, assim, olha, tem um gatinho aí. Mas eu sinto também, assim, que as crianças voltaram, então um ritmo novo para elas, e essa é a terceira semana disso, né? Por isso que eu achei importante também a gente conversar, e meio que coloquei cada semana as psicólogas aí para a gente bater papo, porque vai ficando pesado, não vai? Assim, por exemplo, eu não fico de pijama em casa, é difícil. Às vezes no sábado, que já era meu hábito, então eu fico um pouco mais de pijama, até aquele horário que eu vou tomar um banho e troco. Mas assim, tá todo mundo um pouco cansado de ficar em casa. Então, talvez nessas dicas suas dos rituais colaborem que a gente consiga se colocar numa normalidade, se aqui isso é possível, né? Porque tá todo mundo muito tenso, eu sinto isso, né? Olha, o pessoal tá colocando aqui, ó, o Nobu diz que tá te entendendo. Nobu, ainda bem que você tá entendendo. Mas o que você... Porque assim... Às vezes ele fala, tá né? virando... Diga. Não, o que eu ia falar é o seguinte, assim, primeiro que, por exemplo, o que eu falo de internalizar é assim, quando a gente tem um bebê muito pequenininho, sabe aquela coisa, a mãe tá com o bebê ou o pai tá com o bebê, a hora que a mãe sai ou que o pai sai, o bebê começa a chorar. O que significa isso? O bebê não sabe, a mãe dele é a continuação dele. A hora que ele não vê mais a mãe, ele pensa, perdi um pedaço meu, o que eu faço? Eu choro porque eu quero que ela volte de algum jeito, é o jeito que eu sei dizer para ela voltar.
A partir do momento que o bebê começa a internalizar esse materno, ele é como se, a gente fala internalizar, porque o que significa isso? Eu tenho dentro de mim uma mãe construída. O que significa? Significa que a hora que eu saio, deixo o meu bebê na escolinha e eu saio, ele não precisa chorar. Por quê? Ele sabe que eu tô dentro dele, ele sabe que eu volto, entendeu? Ele não fica desesperado. Então, ele vai ficando mais calmo, né? É assim, eu ter dentro de mim uma segurança de, ai, tudo bem, minha mamãe volta depois para me buscar. E esses rituais, eles vão dando essa dimensão, eles vão internalizando alguma coisa. Então, a hora que a gente faz isso, é como se alguma coisa concreta, muito efetiva, que hoje a gente está sem, porque eu não tenho mais a escola física, né? Eu não tenho mais o lugar onde eu trabalho fisicamente, então eu estou sem isso. Então, como é que eu faço? Se eu fizer o ritual, ele ajuda a exatamente nesse movimento, a integrar isso, entendeu? A fazer isso, quer dizer, então eu não tenho o físico, mas se eu me preparo, de repente eu tomo um banho, tiro o pijama, como uma coisa, pego meu chá para ir trabalhar, ufa, vou trabalhar, né? E aí, é por isso que eu tô falando que os adolescentes e as crianças têm mais dificuldade, porque eles vão falar, ai não, mamãe, ainda mais agora, né, Cida, que saiu das férias, quer dizer, eu tava de férias para voltar, primeira semana, segunda semana, você fala, pra que eu vou voltar? Não queria. E é voltar, né? Ficando no mesmo lugar, né? Então, saiu. Porque normalmente é isso, você muda o contexto, né? Tá de férias, não é no mesmo lugar da escola. Mas agora não, agora a gente tem as férias e que acabaram aí, as aulas começando, tudo no mesmo, estabelecido naquele mesmo contexto. Então, esses rituais vão ajudar que a gente entenda que, embora no mesmo contexto, a gente está fazendo uma coisa diferente. Agora eu vou estudar, agora eu vou almoçar, agora eu vou tomar banho, agora eu vou ver um filme. A cada momento, um ritual, né? Às vezes parece difícil, porque a gente não está muito acostumado com essa palavra, mas quando a gente pensa, por exemplo, na cultura indígena, em outras culturas, esse ritual, né? E é uma coisa, não que a gente vá fazer o mesmo que eles, porque a gente está em outra época, né? Mas vamos incluir esses rituais para ajudar a gente a formar o nosso dia a dia, organizar esse dia a dia. Isso ajuda muito. E os crianças e adolescentes também, né? Eles vão precisar dessa ajuda nossa, entendeu, Cida? E agora, como você diz, né? Terceira semana de aula, segunda semana de aula, cada escola, umas estão começando, né? Outras estão na segunda, terceira semana. Num primeiro momento, eu penso que tem uma coisa assim, ai, que gostoso, vou estar com todo mundo, meus amigos, né? Teve até acho que a Jéssica comentou há 2 semanas atrás, né? Que o filho dela, eles criaram um grupo para depois da aula eles se falarem, né? Você lembra disso? Achei super legal, né? Porque assim, é isso, você vai encontrando recursos para você encontrar com pessoas que são queridas, né? E eles têm muito mais facilidade, porque estão acostumados com essa coisa da internet, com essa coisa online, então eles têm muito mais facilidade que nós, né? Só que, além disso, eles vão ter algumas facilidades na internet, mas aquele contato físico, ele não está acontecendo nesse momento, né? Ele está ausente. A gente vai ter contato com as pessoas que estão na nossa casa. Então, é importante que essa organização aconteça internamente, porque aí você dá conta, aí você fala, ok, tudo bem, eu não estou encontrando com meu amigo fisicamente, ele está ali online comigo, ele está ali na troca de mensagens, no grupo que a gente conversa, mas eu consigo entender que ele está perto, que ele está junto, né? Os rituais vão ajudando muito nessa construção, então por isso são muito importantes. E aí, Cida, eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é, cada um, tanto a criança, quanto o adolescente, quanto os pais, vão ter que saber dizer, se responsabilizar pelaquilo que compete a cada um deles, né? Quando a gente vai começar a falar da questão do isolamento social, você vai entrar na questão dos rituais, das rotinas, das regras, e depois na questão assim de o que me compete. Quando isso já está estabelecido, porque na escola está estabelecido, a escola é o horário de intervalo, a gente conversa, a gente brinca, no horário de aula a gente estuda.
em casa, minha mãe já disse que eu vou estudar das 8 às 10, das 10h30 ao meio-dia, né? Vou assistir as aulas ali, depois eu tô livre. Então, só que muda, porque mudou o contexto. Então, eu não tenho mais aquela exigência, talvez, de estar tantas horas quanto tinha antes, né? Mudou, o vínculo mudou. Porque por mais que o professor seja vinculado com aqueles alunos, né, às vezes o professor conhece aquele aluno de pequenininho, sabe? Está acompanhando aquele aluno há 2, 3, 4 anos, 5 anos, né? Pode não ter dado aula para ele todo ano, mas ele acompanha. Esse vínculo se transforma. Por quê? Porque eu estou na minha casa, dando aqui a minha aula, e meu aluno está lá na casa dele. E na casa dele, tem o pai que está trabalhando, tem a mãe que trabalhava e agora não está trabalhando e está aflita com isso, né? Tem o cachorro Sim. que está latindo, né? Tem o outro irmão que não está sabendo muito bem acompanhar, que tem mais dificuldade de acompanhar alguma coisa. Aquilo tudo me toma. Eu fico aflito. Não tem como, a gente fica tocado por essas coisas, entende? Você fica tocado. Uma coisa é quando a gente vê na novela. Quando você vê na novela, você fala, putz, você tá lá na novela, mó legal, deixa eu ver o que vai acontecer amanhã e tô tranquila, né? Agora, quando acontece na nossa casa, é caótico, né? Pô, é na minha casa que tá acontecendo isso. Então, como é que eu vou fazer? Então, precisa ter uma construção interna para cada um de desenvolver uma autonomia. E isso de desenvolver autonomia é importante e difícil, porque a gente não está acostumado, né? Eu estou acostumada que meu filho pede para mim, mamãe, faz o café da manhã para mim. A hora que ele não fala e vai fazer, eu lembro que algumas vezes que o meu consultório é muito pertinho de casa, e às vezes quando eu preciso atender um paciente rapidamente, eu vou e os meninos ficam em casa. E aí o que acontece? Às vezes eu chego assim, fizeram suco de abacaxi, suco de banana, suco de não sei o que, suco de não sei o que lá. Você imagina, tá? Aquele caos. Porque eles fizeram suco de tudo. Que é super legal, eles experimentam, é gostoso, é bacana isso. Só que, veja, o que acontece? Eu não saio de casa agora eu estou trabalhando em casa. Eles não têm mais o momento de viver a autonomia, de construir isso. Então, eles têm que construir autonomia comigo ali. Então, ele vai fazer o suco, eu digo assim, não, põe menos, não, põe mais, liga menos, pega o copo, não sei o que, sei o que lá. Não, olha o cachorro. Eu fico o tempo todo interferindo. Então, é mais difícil. Liga, né? Não liga o liquidificador agora, que eu estou numa ligação, esse tipo de coisa. Sim, né? Como assim? Mas precisa fazer agora, acabou de comer, sabe? Assim, os meus, assim, comem toda hora. Então, assim, acabou de almoçar? Mamãe, mas eu estou faminto. Mas, filho, você acabou de almoçar, né? E quando ele vai para a escola, eu não escuto essa fala dele. Se ele está ali em casa, eu tenho que lidar com aquilo. E eu tenho que deixar ele ter autonomia. Por quê? Ele tem que entender que ele sabe, assim, ele tem que entender o seguinte, agora eu almocei, então vou esperar um pouquinho, vou tomar um lanche depois, talvez eu não tenha me alimentado muito bem, por isso que eu tô com fome. Mas veja, para a gente deixar a criança perceber isso, a gente tem que dar um espaço, mas com orientação. Isso é muito difícil. Isso é que dobra, né, nossa carga. O que você está dizendo é dobrar a carga, porque você está trabalhando e, de repente, você está com ele em casa no momento que ele não estaria, porque ele estaria ocupado com outra coisa na escola, e a sua carga dobrou. Então, agora, na verdade, ela quadriplicou, porque você já fazia isso em outro horário e vai fazer em um que você não faria. Né? Por exemplo, aqui em casa, o drama de tudo isso é o resultado, que é a louça na pia. Eu estou quase comprando anticoncepcional para colocar no detergente para ela parar de procriar. Eu estou desesperada. Ninguém quer lavar o raio da louça. Então, se você tiver dicas aí, uma hipnose, alguma coisa, porque a turma aqui, ó. Mas, Cida, veja, só vou dizer para você. Eu conversei com uma colega faz umas 2 semanas, ela estava falando, né, que a gente tem uma cultura aqui no Brasil onde, principalmente num núcleo que tem uma condição talvez mais favorável e consegue dar conta, ela faz o seguinte, ela fala assim, não precisa você cuidar da louça, não precisa você cuidar do seu lanche, eu faço isso. A hora que eu falo isso, ele desconecta, não é mais responsabilidade dele. Sim. Só que agora, no
momento onde ele tem que ter autonomia, ele precisa se responsabilizar por isso. Sim, é uma construção. Importante. Então, não é assim, você vai lavar sua louça quando você sair de casa, agora você não precisa lavar. Você vai pensar no que você vai comer quando você sair de casa, agora você não precisa pensar. Porque a gente tem uma construção aqui no Brasil, particularmente, com essa ideia de, depois, ele tá vendo eu fazer, ele já mais ou menos sabe. Sim, ele viu, não é que ele, não tenho ideia do que seja isso. Não, ele tem uma ideia, mas ele não tem a responsabilidade daquilo. Né? Quando você vai falar, vamos dizer, hoje, não é hoje que é o dia do pedagogo? Hoje é. Então, assim, quando a gente vai falar em pedagogia... Aliás, parabéns, vamos aproveitar, né? Aqui, parabéns às pedagogas que estão nos assistindo, Dia da Pedagoga. Aliás, foi um momento infeliz, me mandaram um vídeo que teve um camarada aí, que eu não vou nem citar o nome, fez um vídeo tão infeliz. As barbaridades que ele falou de quem opta por fazer pedagogia, e eu falei, nossa, que pena, né, porque imagina a capacidade dele de falar tão mal, falou mal, engraçado que ele falou mal de contadores, contador não trabalha, só trabalha 2 horas por dia, e pedagogos, mas ele assim, até de chamar de burro, né, então, de uma infelicidade, eu espero que vetem esse vídeo aí, porque é ridículo, como um ser humano pode falar isso de outras pessoas que fizeram uma opção de algo tão bonito, né? Que a pedagogia, você está ali envolvido com o desenvolvimento da criança desde tão cedo, uma carreira linda, pessoas criativas. Eu que lido com pedagogas diariamente, né? Aliás, qualquer coisa de criatividade, gente, por favor, vocês são as pedagogas, eu quero sugestões, porque são profissionais criativos, que são empáticos, né? São de uma amabilidade, né? Se recriar, né, Cida? E diariamente eles têm que se recriar. Eles, sim, precisam disso o tempo todo e são toda hora questionados e é muito e um profissional que tem a sensibilidade de amar o seu filho. Ele está com o seu filho lá na sala de aula e ele divide amor. Nossa, como as meninas, né, as professoras se apegam às crianças. Outras pedagogas que têm outras funções na escola, né? Tem aquele carinho, aquele amor por uma criança, uma compreensão que às vezes os próprios pais não têm. Então, assim, foi de um desrespeito, de uma grossura esse vídeo, espero que as pessoas não tenham visto, e vamos ficar só com a parte de parabéns às pedagogas. Olha, a Tati entrou aqui, vamos lá, um viva para as pedagogas da ENG, isso mesmo, Tati, e tem muitas pedagogas aí, e as nossas são pessoas maravilhosas, que nós amamos, estão fazendo um trabalho muito lindo, enfrentando tudo isso que você está falando, e ainda auxiliando os alunos. Hoje uma professora me contava, vou falar, ela está por aqui, ela falou assim, nossa, foi difícil, os alunos estavam meio dispersos, pedindo para ir ao banheiro, pedindo, posso ir ali falar com a minha mãe? O cara está em casa, daqui 5 minutos a aula termina, ele fala com a mãe, mas... então assim, eles estão achando um jeito de como é que eu bagunço essa aula dentro da minha casa, né? Mas coisa de criança, e elas têm essa paciência, não, agora você vai esperar a aula para falar com a mamãe daqui a pouco, né? Então a gente vê que carinho, olha, a gente está falando de pedagoga, a professora Nilde, ela é da área de letras, ela não é pedagoga, que eu lembro que você não fez pedagogia, né, Nilde? Mas só para comentar, ela tem um coração de pedagoga, porque mesmo os alunos adolescentes dela é de um carinho, é de um trato, né? Ela é amiga de todos os alunos dela, ó. Outro dia fez um chá com uma turma que se formou na época da minha filha. Então, um beijo, viu, Nilde? Parabéns. Mas, parabéns. Para essa equipe. Olha, tem mais um parabéns aqui, ó. Vamos ver. Parabéns a todas nós que estamos nos adaptando a esse novo mundo com muito amor. Verdade. Vocês estão de parabéns, meninas. Que adaptação fantástica
em meio a tanta adversidade que a pessoa vive em casa, sabe que o aluno vive, consegue equalizar tudo isso e tratar bem o seu aluno ali e dar conta do recado. Que eu tenho recebido muitos elogios das mães, sabe, Nicole? As mães elogiando, falando, nossa, que aula, não imaginava. Ah, a Nilde, eu sabia, a Nilde disse que ela fez pedagogia também, tinha certeza, Nilde. Porque assim, o pedagogo não para, entendeu? Cida, não pode parar. Então, não, assim, você vem da área da educação, mas você acaba... É fantástico isso. Vai cada vez se renovando mais e continuando naquilo, né? Então, enfim. Mas parabéns mesmo. Mas deixa eu voltar. Então, assim, eu estava falando da importância, assim, da gente construir toda essa autonomia, todo esse caminhar. Isso precisa acontecer desde pequenininho. A gente tem que deixar um espaço aberto para que a criança, o adolescente, consiga fazer as escolhas dele, entendeu? Porque a gente espera assim, não, ele é adolescente, mas eu continuo dizendo a roupa que ele usa, eu continuo dizendo como ele tem, tudo que ele tem que fazer, eu continuo determinando como ele vai comer, que horas, assim, lógico que nós vamos dar algumas regras, mas muita coisa pode ser conversada, e isso tem que ser entendido pelo adolescente e pela criança. Porque ela tem que fazer as escolhas. Se ela não fizer, ela não vai adquirir autonomia, ela não vai saber o que ela está fazendo. E aí ela faz porque tá dito, sem saber o que ela está fazendo. Aí agora em casa é quando está aparecendo as dificuldades. Por quê? Porque não tem mais aquele quadrado institucional, não tem mais a escola dizendo, olha, você sentar nessa cadeira, entendeu? Ela tá na casa dela, ela pode sentar no sofá, na cadeira, então ela não sabe que sentido faz, por que é melhor, ou se é ou não melhor, ela sentar na cadeira, ou no sofá, ou no chão, né? Então tudo isso são coisas que, a partir do momento que a criança ou o adolescente consegue desenvolver um pouco mais de autonomia, ele vai se responsabilizando por essas coisas, né? Sim. Então, por exemplo, eu faço... o almoço, tudo bem, eu faço o almoço, mas o que o meu filho pode fazer que ajuda, né? Ele vai, sei lá, contribuir fazendo uma saladinha, ele vai contribuir na medida da idade que ele tem, na medida da condição que ele tem, na medida do número de horas que ele tem ali disponível, tudo bem, mas precisa ter essa contribuição, porque isso vai ajudando esse adolescente, essa criança, a construir isso. Que o que eu vejo, Cida, o que mais me preocupa nesse momento é isso, assim, crianças, adolescentes, adultos, dizendo assim, não sei por que eu tô fazendo, não sei por que eu tô fazendo isso. Por quê? Porque tá muito sem sentido, entende? A criança não sabe, já que eu tô em casa, eu ficava em casa quando eu tava de férias, já que eu tô em casa, não posso ficar de férias? Por que eu vou aprender isso? Por que eu faço isso? Né? Hoje eu conversei com os meus filhos sobre isso, porque um dos meus filhos me perguntava, mamãe, mas será que a gente não aprende só quando a gente brinca e tal? Eu não posso aprender só nessa brincadeira? E aí eu tive que conversar sobre isso com ele. E veja, Cida, conversar sobre isso com ele não significa que eu disse para ele, olha, é assim. Na realidade, eu fiquei pensando ainda, como é que é? Que sentido faz? Porque se eu não ajudar ele a ele entender, fazer sentido para ele não vai, ele vai ficar uma semana estudando e depois ele não vai estudar mais, entendeu? Não vai ter porquê. Para que eu vou aprender isso? Isso é como no nosso trabalho. Se a gente faz uma coisa, é aquela coisa, né? Se eu faço uma coisa que eu gosto, eu me mantenho, eu continuo, eu me interesso, eu quero saber mais. Mas se eu não faço uma coisa que é prazerosa, mas além de prazerosa, é mais do que prazer, eu acho que é uma questão quase que filosófica, assim, que faz sentido para a minha existência. Eu quero ser uma pessoa legal, isso tem que fazer sentido, porque se eu achar que não vale a pena ser uma pessoa legal, para que eu vou ser uma pessoa legal? O que eu vou fazer com isso? Não vou fazer nada com isso. Então, assim, o que a gente acredita, o que a gente quer para a nossa vida, vai ajudar a gente a buscar esse sentido todo. E esse sentido todo, como é que ele se constrói? A partir do momento que eu vou tendo responsabilidade, autonomia em tudo que está ao meu redor, né? Hoje a gente está falando muito na questão da ecologia, e isso tem vindo muito à tona por conta de todas as situações que a gente vive aqui no mundo, né? Existe lá videozinhos dizendo que existe
que a pandemia está acontecendo, porque tal país fez não sei o quê, e que tem uma maldade aí. Então, tem coisas assim que são até exageradas, tem coisas que fazem sentido, mas o fato está evidente que quando a pessoa sai na rua e ela vê que o céu está mais limpo, que vários lugares estão menos poluídos, que a gente está tendo que rever a questão da quantidade de lixo que a gente tem em casa. Por quê? Porque eu estou muito mais em casa. Então, se antes eu usava um saco de lixo de 30 litros, de 15 litros, sei lá hoje eu uso 3. Porque eu estou o dia inteiro. Simples assim. E aí eu me dou conta de que, meu Deus, quanto lixo eu produzo. Meu pai fala assim, não aguento mais levar lixo lá embaixo, de tanto saco de lixo que tem. Porque aumenta o número de lixo. Então, tudo. Então, a gente está tendo uma consciência ecológica diferente. Isso significa o quê? Que só eu tenho que ter isso? Não, eu tenho que ter, o meu filho tem que ter, tem que fazer sentido para ele. Senão, sabe o que ele faz? Ele vai jogar lixo mesmo, ele vai produzir muito mais lixo e se importar muito menos com isso. Não é responsabilidade dele, não vai chegar nele. Só que como ele está dentro de casa, como o sistema que ele está é outro, muita coisa vai tocar os nossos filhos e a nós de uma forma diferente. E a gente vai ter que dar conta disso. Sim. E aí me faz pensar, poxa, por que será que eu produzo lixo? Por que será que a Terra, de uma forma geral, está sofrendo tanto, está tão impactada com a questão da pandemia? Por que as pessoas tiveram que ficar em casa? Por que a gente vê o céu mais limpo? E aí a gente pensa sobre isso, a gente vê que sentido faz, né? E aí você vê até pessoas indo para um extremo muito grande. Um paciente meu falou assim, eu vou vender o carro, eu vou usar só bicicleta, eu nunca mais vou andar de carro. E eu falei, calma, tudo bem. Né? Assim, você pode usar o carro, sabe? Não é que você não vai mais usar, mas é assim, pensar sobre isso é legal. Traz para você uma responsabilidade do que você vive, das suas escolhas. E a gente está falando disso como se pensasse assim, a criança ou adolescente não tem nada com isso, não precisa pensar. Mas precisa. Por que ele precisa? Porque isso vai fazer com que ele adquira autonomia. Ele começa a se responsabilizar por como ele vai fazer a lição de casa dele. Por como ele vai trabalhar aquilo lá que foi proposto pelo professor, foi proposto uma aula, sei lá, de matemática, né? O que me interessa dali, né? O que eu quero aprender, como eu contribuo com isso, né? E aí tudo isso vai sendo desenvolvido aos poucos, não é de um dia para o outro. Às vezes eu acho que eu já comentei até com você, né, Cida, que assim, tem uma questão assim de muitos jovens adultos que se formam e tal, saem da faculdade, começam a trabalhar e continuam em casa, e às vezes tem muita dificuldade de sair. E por que essa pessoa tem dificuldade de sair? Porque, na realidade, isso é uma construção que tem que acontecer assim como andar, assim como escrever. Sim. Eu escrevo todo dia, e por isso eu aprendo a escrever. Por isso a minha letra fica mais bonita ou fica diferente. Por isso, eu tenho uma habilidade com isso, né? A gente pode pensar, é muito fácil pensar nisso, porque quando eu estou falando de muitas coisas que são do comportamento, que são da psique. Então, às vezes, é difícil de compreender. Mas se a gente pensar, por exemplo, na questão do desenho, a criança, quando está nas primeiras séries da escola, ela é muito estimulada o desenho. Ela desenha muito. Verdade. Quando chega na quinta, sexta série, o desenho diminui. Esse lado artístico diminui muito. O que acontece? É muito comum você ver um adulto falando, eu não sei desenhar. Por que ele não sabe desenhar? Ah, porque eu não tenho dom? Lógico, tem pessoas que têm uma habilidade muito grande, mas mais do que isso, porque eu parei de desenhar. Não sei em que momento, mas eu parei. Lá pela quinta, sexta, sétima, sei lá, colegial, eu parei de desenhar. Aí eu desaprendi. Então, se é importante eu saber desenhar, eu tenho que ter uma continuidade, eu tenho que ir treinando um pouquinho por dia, um pouquinho por mês. Isso vai me dar, futuramente, uma condição de desenhar muito diferenciada. Então, esse treino para esse adolescente, para essa criança, saber estudar dentro de casa, ele vai vindo em outras coisas, né? Porque os pais também não sabem exatamente como direcionar em relação a isso, porque eles estão acostumados o quê? A escola faz isso. Então, fazer isso dentro de casa é desesperador, né? Eu falei para ele fazer a lição, mas ele não faz.
né? É comum eu escutar... É comum eu escutar assim, mas eu acompanhei meu filho na lição. Semana passada, uma mãe falou para mim, mas eu estava acompanhando, tem aquele tempo que a gente tem que... Eu não aguento mais fazer lição com meu filho. Na escola do filho dessa minha paciente, eles vão entrar de férias agora. Ela falou, graças a Deus, não aguento mais acompanhar a lição do meu filho. Mas o filho dela tem 10 anos. Como assim? Mas você precisa fazer com ele? Não, eu não preciso, mas se eu não fizer, ele não faz. Você entende? É disso que eu tô falando. Ué. Tem alguma coisa que está acontecendo. Porque vocês na escola... Mas, Nicole, não é uma questão... Você falou de autonomia, e isso é uma questão de autonomia, mas, assim, eu tenho que delegar e deixar, e deixar sofrer a consequência também, né? Sim. Porque às vezes a mãe faz assim, não, professor, olha, ele não fez, mas a culpa foi minha porque eu não sentei com ele para fazer. Sim. Cadê a autonomia? Não deixa. Não, tem várias questões. Então, por exemplo, às vezes os pais não deixam, às vezes ele não vai fazer perfeito que nem eu, porque meu filho não escreve perfeito que nem eu. Então eu reclamo, eu falo para os meus filhos, que letra é essa? Faça favor, presta atenção nessa letra que você está fazendo, né? Sim, eu tenho que deixar ele desenvolver isso. E ele tem que entender que se ele escrever com aquela letra, não vão entender o que ele está escrevendo. E ele vai ter um problema com isso. E aí ele se responsabiliza sobre isso. Mas a gente faz o quê? A gente fica... essa minha paciente falou assim, eu não faço sempre a lição com ele, só de vez em quando. Entendi. Mas, Cida, no momento onde a criança está estudando em casa, você faz como? Tem uma mãe que ela assiste todas as aulas do filho. Gente, isso é enlouquecedor. Por mais que eu curta aprender algumas coisas de, sei lá, história, geografia que eu gosto, eu não curto aprender química, não é muito a minha praia, entendeu? Então, imagina você ter que assistir todas as aulas com seu filho, ou fazer todas as lições, ou cobrar todas as lições. Mas aí, eu não passo, se eu fizer isso, você me corrija aí que a psicóloga é você, mas se eu fizer isso, eu tenho que assistir todas as aulas com meu filho, eu estou passando essa minha insegurança para ele, né? Além de não gerar autonomia, eu estou passando minha insegurança, porque tem que estar ali em cima, senão ele não assiste. E claro, isso agora está gritante pelo momento que a gente está vivendo, mas sem dúvida, em outros momentos isso era de outra forma, né? Porque não começou agora. Não, é que aparece agora, porque agora ele está em casa, né? Então fica evidente, né? Mas isso não é uma questão por conta do isolamento social, isso só tá uma série de coisas, quer dizer, a minha ansiedade, ela continua existindo do mesmo jeito, só que agora, como eu estou o dia inteiro em casa, todo mundo vê, entendeu? O dia que eu não pentei o cabelo, todo mundo vê, entendeu? Por quê? Porque eu estou em casa, então... Antes eu não estava, então ninguém via. Agora que eu estou, todo mundo vê. Então isso é do meu marido, do meu filho, do meu outro filho, do meu outro filho, do meu cachorro, de tudo. Então fica... E aí, um dia você suporta, 2 dias você suporta. 1 mês, você enlouquece. Você fica louco, né? Então, assim, isso que você está falando, assim, quer dizer, os pais têm que deixar o filho fazer. Sim. É difícil? É difícil, porque a gente consegue deixar, às vezes, um dia... dependendo do assunto, mas o assunto que me toca, dependendo do que a gente está falando, eu não dou conta. E tem a questão que, assim, eu sei que meu filho, vamos dizer, ele ainda não tem desenvolvido todas as aptidões que eu tenho. Como eu tenho mais desenvolvido isso, eu quase que interfiro. A hora que eu interfiro, ele tem menos autonomia. A hora que eu interfiro, eu comunico para ele, você não é tão bom quanto eu. A minha letra é melhor que a sua. Então, né, assim, psiquicamente falando, isso não é legal. A gente faz isso o tempo todo, né? Bem na prática, Nicole, a gente precisa aprender a falar 2 palavrinhas mágicas, né? Se vira. Para dar essa autonomia. Agora você se vira. É sua aula, você se vira. É sua lição, você se vira. A louça agora é sua, se vira. E você sabe que o interessante de você falar é que é desestimulante, né? Por exemplo, meu marido lava muita louça em casa. E às vezes ele não põe muito sabão, sabe? E aí você vê que um pedacinho assim não ficou bem lavado. E eu já tive a neura, né? Eu tô falando dele, porque é mais fácil que falar de filho, né? Mas
eu já tive a neura de falar assim, não tá bem lavado, você não sabe lavar. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, bom, mas então, não, tá ótimo. Tá, porque o que ele ia falar para mim? Então eu não vou fazer. Se você sabe fazer tão bem e só me critica, faz você. Então eu não critico. Se tiver alguma coisa mal lavada, eu tiro, lavo depois, ou até deixo, porque não vai me matar. Tenho que aprender a viver com aquilo, entendeu? Tem uma questão que é assim, cada pessoa, cada indivíduo é um diferente do outro. Então você vai lavar a louça de um jeito, seu marido de outro, seu filho de outro, seu outro filho de outro, sua mãe de outro, seu vizinho de outro, cada um vai fazer de um jeito. Então isso é a lição, isso é a forma de pegar no lápis, isso é a forma de construir, por exemplo, matemática, gente. Cada um pensa de um jeito, entendeu? Sim, a gente aprende, verdade. mas às vezes eu escuto um ou outro dos meus filhos, assim, falando umas coisas que eu falo, uau, como é que é isso, né? Como é que você pensou isso? Porque ele não pensa como eu pensei, entendeu? Só que para isso eu preciso deixar, porque se eu for dizer assim, não é assim que faz, eu falei para ele, pô, só o meu jeito que vale, o seu jeito não vale não é legal, né? Então eu tenho que deixar, desestimula, né? Perde autonomia. E a gente tem que construir autonomia. A gente tem que deixar. Esse momento é fundamental que a gente faça isso. Senão a gente vai ficar louco mesmo. Vai ficar. Não, e depois perdido. Vai ter o arrependimento, porque vai sobrar para você que é pai, que é mãe, porque a falta de autonomia, aquela situação em que só depende de você, você está criando um adulto assim. Que nós hoje temos várias situações que a gente se vira e se reinventa, porque um dia nossos pais deixaram a gente se virar. E não deixaram de dar apoio, né? Olha, muito bem, parabéns, isso aí legal, mas tem que tocar a vida. Ô, Nicole, deixa eu só aproveitar e falar aqui para o pessoal. Gente, olha, aproveite e mandar umas perguntas. Nós estamos nos nossos 9 minutos finais aí. Mande a sua pergunta, o seu comentário. É muito legal a gente ter você aí interagindo com a gente. Mesmo quem assistir depois, né, não estiver assistindo ao vivo, põe lá o seu comentário. É bem bacana a gente poder voltar nessa conversa aqui. Que, essa conversa daria para virar um tempão, né, Nicole? Mas a gente tem um tempo aqui limitado para poder depois pôr no Instagram também. Se a gente passa de 1 hora, não consegue pôr no Instagram. Mas manda aí, gente, manda o seu comentário. Vocês estão gostando da conversa? Tem algum ponto que aí você gostaria que a Nicole comentasse? Aproveita, que estamos no finalzinho. Então, Cida, e assim, já que a gente está no finalzinho, eu vou falar uma coisa assim, né? Essa coisa que a gente está falando dessa construção de autonomia, desse deixar o adolescente fazer, é difícil para o adulto também, porque a gente quer que a coisa seja feita muito certinha, né? Então, às vezes, a gente não deixa. Cada um vai fazer de um jeito, seja adulto, seja criança, e a hora que isso que é importante. A hora que a gente deixa isso acontecer é onde surge a criatividade. Então, olha que legal, a gente não precisa fazer curso para aprender como deixar a criatividade aparecer. Isso é muito legal. Nós adultos, porque agora tem curso de criatividade, curso de não sei o quê, curso de não sei o que lá. Lógico que tem cursos que devem ser super bons, maravilhosos, não é isso, mas o que eu quero dizer é que assim, como é que a gente faz para essa coisa mais criativa, que vai ajudar a gente a lidar com esse momento que a gente está vivendo, que vai ajudar a gente a não ficar tão amargurado, com tanta raiva, ai que droga, não posso sair, não posso fazer. Como? É deixando o criativo vir. E para isso, a gente tem que entender que a gente tem que... É isso, é a meditação, sabe? A gente fala em meditação, né? Eu já fiz, então eu sei a experiência que é, mas eu sei que tem muita gente que fala, ai, que coisa horrível, nada a ver, não tem nada a ver, não gosto, tal. Não importa, o que é a meditação? A meditação é você não tentar controlar o tempo todo. Então eu não vou controlar a letra do meu filho, ele vai fazer bem feio, e eu vou ter que dar conta disso. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que entender que ele vai fazer feio. Por quê? Porque o dia que ele tiver que escrever uma carta que importe para ele, o dia que ele tiver que passar numa prova, ele vai fazer direitinho. Eu aposto. Porque ele desenvolveu isso. Porque ele tá desenvolvendo isso. Mas eu tenho que o quê? Eu tenho que falar, pô, você acha que é legal? Eu não consigo entender direito o que você está falando. Mas eu saio de cena. E eu deixo, porque nesse momento que eu saio de cena, eu digo, você é capaz de cuidar disso. Você é capaz de cuidar da sua letra, da sua lição. Mesmo, eu vou ter que aguentar
que eu vou ver que ele vai ficar saindo lá para ir no banheiro, para conversar comigo durante a aula, e não vai assistir aquela aula. E depois ele vai ter que se responsabilizar por isso. Ele vai ter que dar conta disso. E veja, se ele não der conta na prova, e ainda não aprender, porque não é só a nota da prova, mas ele não vai dar conta na prova, e também no ano seguinte ele não sabe aquela matéria. E ele vai fazer o quê? Ter que se responsabilizar por isso. E tudo bem, isso não significa que eu estou abandonando, isso significa que eu estou ali, fica atento, você pensou sobre isso? Como é que eu posso te ajudar? Ou, muitas vezes, a gente não sabe como ajudar, e aí a gente diz assim, então, estou vendo isso aqui que eu não estou entendendo. Você sai quantas vezes para ir ao banheiro durante a aula? Não estou entendendo. O que está acontecendo? O que você tem para me dizer? Não é o que eu tenho para dizer, eu não tenho nada para dizer, não sou eu que estou fazendo aula, não sou eu que quero ir no banheiro. Então a gente tem que esperar ele dizer, esperar o adolescente dizer, esperar a criança dizer. Se a gente perguntar, a gente fala assim, como? Não entendi. Por que isso? Deixa ele se explicar. Ele se explica, vem o criativo, ele fica muito mais conectado com aquilo que ele está fazendo. Muda a conexão dele, entendeu? E sabe então, uma coisa, Nicole? Tá. A gente como mãe, principalmente, porque mãe é um ser assim, né, que tem umas garras assim e tenta dominar tudo na maioria dos casos. Mas eu, por exemplo, que vivi, os filhos começarem a dirigir. E eu gosto muito de dirigir. Então assim, ai meu Deus, o carro, né, não pode, né, cuidado com o carro e tal. E um dia eu falei assim, deixa, porque eu tô dando um estresse em cima dos meus filhos, que é aí que vai acontecer alguma coisa. E quando eu relaxei, eu comecei a desfrutar da alegria de ter filhos que dirigem. Você ainda tem os seus pequenos, não sabe o que é. Sabe o que é ter um filho que dirige? É você não se desgastar mais. Então, quando a gente deixa ter autonomia, a gente deixa de se desgastar. Por exemplo, nós tivemos um problema com o carro agora, porque quase não está saindo, deu problema na bateria. Filho, você leva o carro? Mãe, lógico. Menino, foi uma tranquilidade para mim. Ele se divertiu e eu tô tranquila. Foi assim com compras, foi assim com ir fazer coisas que seriam cansativos para nós com a jornada de trabalho que a gente tem. E quando eu falei, olha, libera, faz o seguinte, vamos colocá-los no seguro. Então, incluímos no seguro e todo mundo dirige o mesmo carro e meus filhos se sentiram empoderados. Minha mãe confia, dirige o carro da minha mãe. Menina, foi libertador. Foi libertador. É difícil você falar, ok, tudo bem, foi. Mas, assim, quando você vê, é verdade, é difícil, mas depois que você vê que aquilo tem um fruto, tem um resultado, tem um ir, aí você fica contente. E você estava falando agora, a Cida estava pensando, por exemplo, quando a gente está falando de uma criança pequena, ela não vai pegar o carro, mas ela pode ajudar a fazer a lista de compras. E na lista de compras, ela vai fazer e vai faltar macarrão, e ela adora macarrão. Então, no primeiro dia que faltou, na primeira semana que faltou o macarrão, fica tranquila que não vai faltar macarrão nunca mais, porque ela vai lembrar. Não deu para comprar macarrão, não tem macarrão para fazer, filho. Você entendeu? Então, assim, é nas pequenas coisas, a gente trazer essa criança, esse adolescente, para estar incluído na responsabilidade da casa, na responsabilidade da vida dele. Isso vai fazer com que ele fale, olha como eu sou bom, olha como é que eu faço, que legal. O meu pai precisa de mim, minha mãe precisa de mim. E você acrescenta isso com uma coisa tão simples ao caráter do seu filho, né? Dela ter essa autoconfiança, de ter uma determinação diferente, porque ele tem alguém na retaguarda que confia, que entende que ele pode, que ele sabe, que ele consegue. Isso é fantástico. Nicole, estamos acabando. A hora que você acredita, fazer um fechamento que a gente tem 1 minuto. Ele internaliza isso, ele entende. Caramba, se meu pai acredita em mim, então é porque eu tenho alguma coisa assim muito potente que eu também posso fazer isso, né? Ele se percebe muito mais herói, muito mais autor de tudo isso. Né? Enfim, Cida, a minha proposta de conversar hoje era falar um pouquinho sobre essa autonomia, era falar um pouquinho sobre essa coisa do junto e misturado. Eu sei que é difícil esse momento. Legal.
E aí, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser perguntar, sim, conversar a respeito disso de alguma forma, pode mandar aí uma pergunta para aqui no site, no chat, mesmo no chat, né? Eu não entendo aí esse negócio, mas no chat, ou então pedir para encaminhar para mim. Depois pode até pôr meu e-mail aí, que é fácil, é nicole.gonçalves@gmail.com. Aí, se alguém quiser, aí a gente conversa, vai trocando, porque se a gente puder acolher essas dificuldades, essas dores, é muito legal, porque a gente vai ficando mais tranquilo e lidando melhor com o dia a dia, com os nossos filhos, com a nossa família, tá? Foi um prazer, obrigada. Obrigada, Nicole. Adorei, a gente bom. pode ficar papeando aqui a noite inteira, que o povo inteira. vai dormir. Não vai largar dar, aqui. Mas olha, foi ótimo, gostei muito, quero agradecer aí o pessoal, né, que foi colocando aí tantas figurinhas para a gente no chat, participando. Gente, valeu de monte, olha, vocês divulguem esse vídeo, a gente vai pôr o link lá no Face, vai deixar esse vídeo salvo no YouTube, e aproveite, compartilhe, porque é um bate-papo, uma coisa mais descontraída, mas justamente porque a gente sabe, né, tá todo mundo... Não dá mais para ter palestra, né? Chegar aqui com uma palestra, não é um bate-papo. A nossa proposta é um bate-papo, uma coisa bem gostosa, fácil de digerir e fácil de se identificar, né? Porque a gente está aqui como mãe, como profissional da área de educação, né? Da área de educação, então estamos aí juntos e misturados, né? Juntos e misturados, adorei. Eu tenho que agradecer, foi meu marido que ajuda a escrever esses títulos, porque eu faço uns títulos assim imensos, a pessoa não entende nem o que eu quero falar. E aí ele ajuda, muito legal. Olha ele aqui. Tem uma relevância super importante. Olha, você tem um fã, Nicole. Sensacional, querida. Olha, um beijo, Cida. Obrigada. Saudade, uma vontade de abraçar. Em breve. Em breve a gente se encontra pessoalmente. Tá, um beijo, gente. Boa noite. Tá joia, querida. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, valeu.